Bom dia, colegas, tudo bom? Para mim é uma pena não poder estar presente aí na apresentação dos trabalhos. Eu gostaria muito de estar aí. Infelizmente, a dinâmica desses últimos períodos para mim tem sido difícil em relação ao pré-serviço da Emater, que tem sugado bastante tempo. Estou há 2 meses aí perambulando na estrada e fazendo formação, tem sido bem legal. Acho que estou aprendendo bastante sobre extensão rural, mas ao mesmo tempo isso tem dificultado um pouco a presença e o segmento do mestrado, né? De qualquer forma, pretendo insistir aí para conseguir seguir sendo colega de todos e todas. Estou com bastante saudade. Combinei aí com a professora Vivian e com os meus colegas de grupo de apresentar esse trabalho de uma forma um pouco diferente. Felizmente tive a ajuda da Bárbara hoje para selecionar um programa para estar podendo elaborar essa apresentação, e vou fazer o possível para que seja, pelo menos contribua de alguma forma com o debate. Adianto que tem debilidades bem grandes no que eu vou apresentar, sobretudo em relação aos aspectos teóricos. Faltam várias coisas, eu acho, ainda na construção desse trabalho, que eu pretendo ainda dar um pouco de corpo na finalização do processo escrito, sobretudo em relação à teoria. Mas vou apresentar aqui o que já tem elaborado. Não é muita coisa, acho que é bem simples, mas vamos ver o que é possível. Então, análise sobre a chamada pública de ATER com jovens rurais, é o trabalho que a gente vai apresentar, o nosso grupo, e aí rapidamente já entrando na discussão. Primeiro, um pouco do que eu tentei identificar aqui, né? E aí trazer um pouco de bibliografia. Eu peguei uma autora, que é a Maria das Graças Rua, que ela faz uma revisão um pouco do processo de construção das políticas públicas e traz alguns elementos para a nossa discussão. Primeiro, essa citação aqui: o processo de implementação de uma política pública pode ser uma continuação da formulação, envolvendo flexibilização, idas e vindas, de maneira que compreende um contínuo processo de interação e negociação ao longo do tempo, entre aqueles que querem pôr uma política para funcionar e aqueles de quem esse funcionamento depende. Neste caso, é preciso identificar quem procura influenciar a quem, como e por quê. Então, tentando dar um pouco essa dimensão de que a construção das políticas públicas é um processo que geralmente envolve negociação, e que, sobretudo, é uma relação entre quem depende da política e quem elabora, quem está tentando executar um determinado e atender determinado público. Uma outra citação dela também, que é sintética, na verdade, porque ela é com base na bibliografia, assim, de maneira bastante simplificada, podemos considerar que grande parte da atividade política dos governos se destina à tentativa de satisfazer as demandas que lhes são dirigidas pelos atores sociais ou aquelas formuladas pelos próprios agentes do sistema político, ao mesmo tempo que articulam os apoios necessários. Então, estão tentando demonstrar que as políticas públicas não surgem da vontade de alguém específico, né, mas sim de demandas organizadas, de pressão, de negociação, dos próprios órgãos de governo, inclusive do parlamento, do Congresso, tentando demonstrar um pouco como é que essas coisas acabam, que as políticas públicas são um produto de um processo de negociação que tem interferência de atores sociais, e que é importante identificar quais são esses atores, né? Então, nessa chamada pública, eu fiz um esqueminha aqui para tentar representar um pouco das coisas que, talvez, das conclusões que a gente tenha chegado, que os atores relevantes na construção dessa chamada, que aí podemos começar citando os conselhos e órgãos executivos do MDA e da Secretaria Nacional de Juventude, as organizações das instituições da sociedade civil, né, os movimentos sociais, ONGs e tudo mais, e os técnicos e instituições com experiência na questão específica, na problemática da juventude, que provavelmente tem tido bastante influência nesse processo, como a gente vai acabar demonstrando. Fiz duas outras bolinhas aqui nesse meu esquema, que são as instituições de produção do conhecimento e os órgãos de controle. Por que elas não estão junto com as outras? Porque a noção que, pelo menos, transparece ao analisar a chamada é que essas instituições não tiveram participação direta na sua construção, mas sim colaboraram de forma indireta
e aí vou tratar um pouco disso em relação às instituições de produção do conhecimento, mas colaboraram, de certa forma, com a organização dessa chamada. Os órgãos de controle, eu não vou abordar aqui nessa breve apresentação, basicamente porque eles têm sido regra para a construção de todas as chamadas públicas, né? A transferência de dinheiro direta do governo por modo de contrato para outras instituições filantrópicas ou não, empresas, geralmente envolve muita pressão dos órgãos de controle. As próprias chamadas são produto de problemas que tinham na prestação de contas e no formato anterior à construção delas, mas também não teria muito sentido, porque acho que é regra geral para todas as chamadas. A própria professora Vivian mandou bastante material para a gente em relação a isso. Rapidamente, em relação às instituições de produção do conhecimento, universidades, instituto, órgãos de execução e núcleos de pesquisa. O que transparece analisar? Primeiro que os órgãos de governo bebem nessas fontes, né? As pessoas que constroem essas políticas acabam estudando para a formulação delas, né? E segundo que várias dessas pessoas que saíram da academia, dos órgãos de pesquisa, também acabam entrando ou colaborando nesses órgãos de governo. Então, muito do conhecimento produzido nesses ambientes acaba transpassando. Então, se a gente for olhar para a chamada, a gente vai perceber pelo menos duas questões bem pontuadas na bibliografia, que são em relação à sucessão rural. Aí, para a discussão disso, vou usar um texto do Mello e do Abramovay, de 2013, um texto que trata da problemática da sucessão rural, desde as mudanças ocorridas no rural brasileiro, que criam de uma certa forma, expulsam esses jovens do campo, até as questões, né, que eles também abordam, como o problema da masculinização, que acaba levando os jovens para a cidade, uma série de questões que a gente tem já algum acúmulo aí da caminhada do próprio mestrado. E a outra discussão é em relação à necessidade da formulação para as políticas da juventude rural. Eu pego um texto da Elisa Guaraná, que é uma das pessoas que tem acompanhado a construção dessas políticas hoje no governo federal, que fala dos processos de exclusão e a construção de um ator político em relação à juventude rural, e afirma, né, da necessidade de se construir políticas específicas sobre esse público, onde o Estado reconheça esse público como um público importante, institucionalize representação e abra um diálogo para evoluir nas formulações, buscando solucionar problemas não só da sucessão rural, mas da própria qualidade de vida desse jovem. E aí tem uma outra questão que eu acho que é relevante, que é a da produção própria do próprio executivo, que é os dados de acesso ao Pronaf Jovem, que, como a gente vai ver depois na apresentação dos colegas, é bem relevante nessa chamada pública e parte de diagnósticos do próprio MDA. Em relação aos conselhos e órgãos executivos do MDA, as chamadas públicas são elaboradas pelo MDA. Tem um texto que a gente estou usando para discussão, que é do Paulo Diniz, que fala um pouco dos primeiros apontamentos em relação às chamadas públicas. Ele e outros professores lá da Universidade Federal Rural do Pernambuco, mas que basicamente são a aplicação da Penater e o formato como essas chamadas são construídas, e acaba isso tendo implicação no conjunto da vida. E a outra em relação ao Conjuve e a SNJ, que eu vou fazer uma citação da Helena Abramo, que vai falar da agenda política da juventude, que acho que é bem importante para relatar um pouco do que momento nós estamos vivendo em relação a esse debate. Nos últimos anos, o debate sobre a juventude e sobre as políticas públicas destinadas a esse segmento ganhou visibilidade pública, em especial nos anos 2004 e 2005, observa-se uma intensificação do debate, a adoção de medidas concretas, sobretudo acerca da necessidade da constituição de políticas de juventude e da criação de mecanismos para o seu desenvolvimento e execução. Ou seja, essa autora vai acabar discutindo um pouco do histórico da construção das políticas de juventude, de como elas foram formuladas, das experiências e tudo mais, mas vai dizer o quê? Agora nós estamos vivendo talvez o auge disso, né? E bom, talvez esse auge, essa agenda de juventude que ela está falando, tenha sido determinante para a existência de uma própria chamada específica para a juventude rural, que é uma novidade no cenário institucional da ATER, né? Tipo, a juventude já é tratada como um tema importante em vários momentos, mas uma chamada em específico parte dessa visão da necessidade de apresentar coisas, de institucionalizar a juventude, que a própria Elisa estava falando lá e que a Abramo reforçou aqui, que tem acontecido em todas as esferas do governo. Nesse sentido, a SNJ e o Conjuve, sobretudo,
tiraram para a juventude rural 3 prioridades, né, que é uma que é a discussão sobre a renda da juventude rural, então os projetos produtivos, a necessidade de ter crédito específico, subsídio para a juventude rural, formação, que aí é educação, e educação inclusive para o trabalho, e qualidade de vida, que é sobretudo acesso aos meios digitais e aos aparelhos públicos que garantam saúde e lazer, sobretudo. Então, isso está descrito na entrevista com a Elisa Guaraná, que o grupo realizou, e é bem importante para entender, inclusive, o contexto onde vem essa chamada. Organizações e instituições da sociedade civil, as organizações da juventude e sindicalismo rural, talvez sejam as mais importantes na discussão em relação à associação rural e à permanência dos jovens no campo e a qualidade de vida dos jovens. A própria Elisa relatou que são as entidades mais ouvidas hoje pelo governo, né? E tem aqui um trecho, inclusive, dela, que a juventude rural ganhou em termos de visibilidade, espaço no Conjunto e em outros espaços também, ou seja, que a juventude rural tem aparecido bastante nas discussões com o Executivo em relação à juventude. Técnicos e instituições com experiência na questão, aí acho que vale relatar a experiência dos técnicos da ATER que assumiram postos na gestão pública, que acabam dando um pouco o tom de como é que, né, e aí o próprio histórico da ATER acaba tendo muita relevância na hora de construir a metodologia, as metas, o processo de construção da chamada, e em negrito as casas família agrícola, que aí eu acho que tem sido, talvez, o recorte da construção social essa chamada tem muito recorte da Casa Família Agrícola, né? Vou pegar aqui uma fala da Elisa, a gente conversa mais com as Casas Família Agrícola, quando ela relata do processo de construção da política de juventude rural, em específico da chamada. Aí tem uma fala da membro da equipe técnica que vai dizer, acreditamos que esse projeto só teve êxito e o mesmo se apresenta uma vez que a maioria dos jovens atendidos frequenta a Casa Familiar Rural, né? Então, se a gente olhar alguns elementos em relação a isso, a gente vai perceber que as casas família agrícola são instituições de ampla legitimidade, que são instituições educacionais, de formação de agricultores, de discussão de educação no campo, do campo para o campo, e tem bastante relevância, inclusive, na negociação com o governo federal e tudo mais. As casas familiar agrícolas são reconhecidas pela bibliografia por ter inovação metodológica na formação dos jovens do meio rural, por interferirem na qualidade familiar da vida dos agricultores, por terem atuação territorial, e por formar novos agricultores, né? Tem 2 artigos aqui de 2 autores que eu estou usando para discussão, que falam um pouco do que são as casas familiares agrícolas, casas familiares rurais, depende um pouco da região. Um que estuda uma casa lá de Goiás, outro que estuda a casa aqui de Frederico Westphalen, que foi onde o pessoal fez a pesquisa empírica. Eu sei que o tempo está acabando, já devia ter acabado, na verdade, mas para terminar, assim, e aí em diversos lugares as entidades das casas família agrícola disputaram sozinhas a chamada, são executores da maioria dos lotes, em especial porque tem do meu segundo item, a proposta pedagógica da chamada tem muitos elementos que são identificados apenas nessa instituição. Então, assim, o que a gente acaba deduzindo quando lê a chamada é que a chamada incorpora muita coisa das casas familiares, por conta de serem uma referência nisso, mas também porque parece, né, e aí a gente depende de estudos para isso, que ela foi montada para que as casas tivessem um pouco mais de capacidade de execução e de atender os agricultores e de fortalecer uma experiência que já existia, né? Então isso está muito presente quando a gente lê a chamada, está muito presente quando a gente analisa, inclusive, quem executou e tal. Então, várias entidades importantes não participaram do processo, por exemplo, da Emater do Rio Grande do Sul, que teria ampla legitimidade e capacidade, inclusive, de ganhar a chamada em função disso. Considerações finais: a chamada pública em questão visa atender às demandas identificadas há bastante tempo pelas instituições de produção do conhecimento. Tais demandas têm sido afloradas pelas reivindicações das organizações de juventude. A existência de uma agenda de juventude no Executivo faz com que diversos órgãos busquem as respostas à temática. A chamada em específico tem foco nas questões educativas, aí lembrando lá do foco do tipo de ação que o governo federal define como prioridade hoje para trabalhar com juventude, né? Que é formação, qualidade de vida e renda, né? Então tem foco nas questões de educação, mas educação para renda, como a própria Elisa descreve na entrevista lá em determinado momento. Vou citar isso no artigo escrito. E propõe a metodologia muito semelhante das casas família agrícola, por conseguinte a chamada fortalece essas experiências, ou seja, tem uma experiência, a chamada fortalece ela, e tem essa proposta.
são necessárias mais investigações empíricas sobre o processo de construção nacional, devido ao papel das casas de família agrícola, também dos organismos de financiamento da política. Organismos de financiamento da política porque nós sabemos que todo esse processo depende de organismos internacionais, de verba que vem para isso. Então, basicamente era isso. Queria agradecer aos colegas a paciência. Acho que me alonguei um pouco, falei muito rápido. Espero que tenha contribuído um pouco sobre como é que foi construída essa chamada. Espero que tenha atendido as expectativas. Vou estar disponível no celular, no Viva Voz, conforme combinei com os colegas, para a gente estar discutindo isso. Mais para ouvir do que para falar, porque sei que isso atrapalha talvez mais do que ajude. Muito obrigado.